E aí galera, tudo bem com vocês? A ideia desse vídeo é falar um pouco sobre a lateral esquerda do Cruzeiro, né? Uma posição que parece ser a mais carente aí, a que tem um número menor de opções no plantel. E eu resolvi fazer uma mistureba aqui, fazer um pouco de 6x1 Responde, respondendo sobre alguns nomes que vocês vão perguntar e também pegando algumas dicas do mercado sul-americano com o Bruno Garcês, do canal Sudaca Brasil, que é um cara que acompanha muito o futebol sul-americano, conhece tudo sobre isso, tá? Então eu vou deixar aqui o link do canal Sudaca Brasil na descrição do vídeo também, para que vocês possam conhecer mais o trabalho dele, se inscrever por lá porque é muito bom. Mas antes de começar a falar dos nomes, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo extremamente completo, tem tudo sobre futebol, notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de vários campeonatos pelo mundo, em especial a Bundesliga, né, o campeonato alemão que voltou com tudo. Lá no OneFootball você tem uma série de funcionalidades, como por exemplo a Head to Head, que te ajuda nas apostas esportivas, né? Eles analisam resultados de até 5 anos para trás para te entregar ali um potencial vencedor, até um possível placar para a partida, né? Para ver se tem uma média histórica de muitos gols no confronto. E o melhor de tudo, o OneFootball segue totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Camilo Cândido, Nacional do Uruguai, o melhor lateral esquerdo do futebol uruguaio hoje, joga no Nacional, já teve passagem pelo Liverpool do Uruguai, do Pesolano. É um jogador que tá mais maduro, tá consistente, sobe muito bem o ataque, ele é melhor no ataque e na defesa, mas evoluiu muito na parte defensiva. É o melhor lateral esquerdo hoje do futebol uruguaio. Camilo Cândido tá 1 milhão e 200 euros, está sendo avaliado, tem apenas 27 anos. Segundo a Rádio Itatiaia, o Cruzeiro fez uma sondagem por esse atleta em dezembro do ano passado, mas a pedida do Nacional do Uruguai foi 2 milhões de dólares, né, mais de 10 milhões de reais. As conversas pararam por aí. Então, ainda que o Camilo Cândido seja um bom jogador, colecione inclusive algumas convocações para a seleção uruguaia, não dá para o Cruzeiro trazer. O valor pedido é muito mais alto do que era, por exemplo, a exigência para ficar com o Matheus Bidu. E Paulo Reina, que para mim é as grandes surpresas do futebol peruano, lateral esquerdo, que chega muito bem ao ataque, bom cruzamento, nesse time do Melgar que defendia muito bem, então ele melhorou demais no posicionamento, na recomposição. Gosto muito do Paulo Reina e é jovem, tem apenas 20 anos e 700 mil euros. Então vale a pena também o peruano Paulo Reina, do Peru. Acho que em breve estará na seleção peruana também. E o Paulo Reina me parece ser um nome muito interessante por ser um jogador jovem que foi muito bem na última temporada, não apenas no campeonato peruano, né, que tem um nível técnico realmente mais baixo, mas ele jogou a Copa Sul-Americana, o Melgar inclusive deixou o Inter no meio do caminho, e se a gente pega os números só da Copa Sul-Americana para analisar, ele teve média muito boa de desarme, de recuperação de bola, de passe. No cruzamento não foi bem, tá? O acerto dele de cruzamentos na Sul-Americana foi bem abaixo da média, ficou menos de 10%, mas no campeonato peruano na casa de 27%. Normalmente os laterais têm aí um acerto de 20%. Então é aquela coisa, o Melgar não é um time tecnicamente brilhante, espetacular, né? Na Sul-Americana ele deve ter feito um papel mais defensivo na maior parte dos jogos, subiu muito pouco, mas no campeonato peruano ele foi bem, tanto que deu 4 assistências. Mas se a gente pensar na ideia de ter laterais e não alas, né? Jogadores que têm uma capacidade de fazer o papel defensivo de forma mais interessante, acho que esse jogador casaria muito bem com a ideia do Cruzeiro, de jogar ali numa linha de 4 defensores, né? O Paulo Reina tem contrato com o Melgar até o final de 2024, então para trazê-lo certamente seria necessária alguma compensação, mas os clubes peruanos não estão nadando em dinheiro, né? Então talvez, se o Cruzeiro observar, avalizar que é um bom nome, seria um camarada para chegar e que poderia ajudar o Cruzeiro. O Leandro Bragança Moraes pergunta: Emerson, aqui é o Leandro de Ipiaú, na Bahia. O que você acha da lateral esquerda? Vamos de Kaique ou precisamos de outro para ser titular? Leandro, obrigado pela pergunta, um abraço para você e para todos os cruzeirenses aí de Ipiaú, na Bahia, que eu sinceramente não conhecia. E como vocês viram, eu mudei um pouquinho o rumo da prosa, agora a gente vai para um 6x1 Responde mais tradicional, mesmo que eu vou responder sobre alguns nomes que vocês perguntaram e no final eu vou fazer uma sugestão. Indo diretamente para o questionamento do Leandro, acho que o Kaique é um bom jogador e acho importante a gente não descartá-lo, ele que está lá servindo a seleção sub-20, acho que é um jogador que tem imenso potencial, voltando para o Cruzeiro precisa receber oportunidades, mas não dá para a gente jogar uma temporada botando
botando essa pressão de que o Kaique vai chegar, vai dar certo, não vai oscilar, vai jogar o ano inteiro, até porque no meio do ano tem o próprio Mundial Sub-20, que ele tá muito cotado para ir também. Tem a situação do Marquinhos Cipriano, que é indefinida também, o empréstimo dele pelo Shakhtar só vai até 30 de junho, então eu diria que o Cruzeiro precisa sim buscar pelo menos um lateral esquerdo no mercado, até para disputar a posição. A gente sabe que o Pessolano faz improvisações no setor, tem outros caras que podem jogar ali, o William, Bruno Rodrigues, Bilu, enfim, mas eu acho que o Cruzeiro precisa e vai sim trazer um cara para essa lateral ou para essa ala esquerda. O Jorge pergunta: acha que Diogo Barbosa seria uma boa? É reserva lá no Grêmio e acho que aqui recuperaria o futebol. Apesar de tudo, tem futebol e o Pessolano poderia fazer ele jogar de novo. Jorge, obrigado pela pergunta. Eu acho que esse seria um caso que a gente precisaria ajustar a expectativa. Por quê? O nível que o Diogo Barbosa mostrou no Cruzeiro em 2017, provavelmente foi o auge da carreira dele, tá? Ele estava bem no Botafogo em 2016, tanto que veio pra cá, mas o que ele mostrou no Cruzeiro, ele não jogou nem no Palmeiras nem no Grêmio. O Diogo tem contrato com o Grêmio até o final de 2023 e o salário dele por lá não é baixo, tá? Então eu acho que a única possibilidade dele vir pro Cruzeiro seria o Clube Gaúcho topar emprestá-lo, pagando uma parte do salário, ou uma liberação do jogador, com ele reduzindo de uma forma bem importante os seus vencimentos. E aí nem é questão, tipo assim, o Cruzeiro não ter condição de pagar um salário. Eu acho que eventualmente o Cruzeiro até teria, mas o Diogo Barbosa, ele não merece ganhar o salário que ele ganha hoje. Ele não tá jogando muita coisa não. E para essa temporada o Grêmio contratou o Reinaldo, né? King Naldo, que estava há vários anos no São Paulo, que chega com a missão de ser o titular. O Diogo Barbosa deve ser uma alternativa para ele, tá? Então, assim, não é o tipo de jogador que eu buscaria pelo rendimento das últimas temporadas, mas o Diogo Barbosa fez um ano pelo Cruzeiro muito bom em 2017, então é aquela coisa, é apostar em recuperar um jogador que há muito tempo não joga bem. Não seria um nome que eu traria. Elson Jones Rocha Ferreira pergunta: Gabriel Silva, lateral esquerdo e Saint Etienne, seria uma boa opção? Elson, obrigado pela pergunta, e eu achei interessante assim que umas 3 pessoas deixaram questionamento sobre o Gabriel nesse último vídeo de 6x1 Responde, né? Eu selecionei a sua porque foi a primeira delas. Mas o Gabriel Silva é um jogador interessante que o grande destaque dele foi na época que ele jogava no Palmeiras e na seleção sub-20. Legal. O problema é que ele tá com 31 anos. E as conquistas de Sul-Americano e Mundial sub-20 foram em 2011, velho. Nós estamos em 2023, sabe? Tem muito tempo que o Gabriel tá aí, né, nessa pista sem se firmar, né? Ele foi vendido pelo Palmeiras para a família Pozzo, que era dona ali do Granada, da Udinese, do Watford. Num primeiro momento ele foi até emprestado lá na Itália, depois jogou algumas temporadas pela Udinese, mas teve passagens por empréstimo em Novara, Carpi, Gênua, e ele nunca se firmou de fato ali como um titular absoluto, um jogador importante na Udinese. Em 2017 ele acabou sendo vendido para o Saint Etienne, da França, e a única temporada que ele fez mais de 20 jogos foi essa primeira, que ele jogou 27 partidas, o time não foi brilhante, mas ele pelo menos jogou bastante. A partir da segunda temporada, 19 jogos, depois teve temporada que ele jogou só 4 partidas, sofreu também com algumas lesões. O Saint Etienne na última temporada foi rebaixado, né? Então atualmente eles estão jogando a segunda divisão francesa, e nessa temporada ele jogou 6 partidas na segundona, não teve um bom desempenho, tá? Os números de recuperação de bola, especialmente, não são nada interessantes assim, as estatísticas recentes dele não são boas. Agora em janeiro ele rescindiu o contrato com o Saint Etienne, então tá livre no mercado, não sei qual seria a pedida dele, mas justamente por essa questão de há vários anos não estar jogando bem, ter sofrido com lesões, já vai para completar 32 anos agora no meio do ano, também não seria um jogador que eu traria para o Cruzeiro, tá? Eu acho que a gente tem que apostar em outro perfil de jogador, até porque o Gabriel prometia muito, mas acabou não entregando aquilo que se esperava. João Pedro Soares Machado pergunta: visto que o Cruzeiro está precisando de lateral, o Trauco ex-Flamengo seria uma boa opção? Não sei como está a situação dele, mas ofensivamente ele vai bem. João Pedro, obrigado pela pergunta. De fato, o Trauco tem mais virtudes ofensivas do que defensivas, né? Ele tem um certo espírito egídio, eu diria, e nesse momento ele tem
clube, tá? Ele está vinculado ao San Jose Earthquakes, nome difícil pra caralho de falar, mas é um time que joga lá a Major League Soccer. Na última temporada, inclusive, ele jogou só 3 partidas e deu 2 assistências, o que mostra o que a gente falou sobre essa vocação ofensiva que ele tem. É um cara que jogou por muitos anos regularmente aí na seleção peruana, né? E um aspecto interessante é que o Trauco estava jogando junto com o Gabriel, né, que eu acabei de falar sobre ele, no San Etienne até a última temporada, quando o clube foi rebaixado da primeira para a segunda divisão francesa. Com a queda, terminou o contrato do Trauco, ele ficou um tempo livre no mercado antes de assinar com esse clube lá da Major League Soccer, tá? Então, como ele tem clube, precisaria de dinheiro para trazer, não acho que seria um nome muito interessante. Até porque eu acho que o Trauco marca muito mal e a gente precisa de um jogador que seja um pouco mais completo e de preferência um pouco mais novo. Felipe Martins pergunta: como está a situação do lateral esquerdo Iago, ex-internacional? Seria uma boa contratação para o Cruzeiro? Felipe, obrigado pela pergunta. Esse eu gosto bastante, tá? O Iago tá jogando no Augsburg da Alemanha, jogando regularmente, inclusive lá no futebol alemão desde 2019. O problema seria a questão financeira, porque o Iago foi comprado por 6,5 milhões de euros pelo Augsburg, então um investimento muito alto, e ele tem contrato lá no clube até o meio de 2024. Então acho que nesse momento eles não pretendem negociá-lo, pelo menos não por um valor que o Cruzeiro possa pagar. 6,5 milhões de euros, a gente está falando de, sei lá, 35 milhões de reais, totalmente fora da nossa capacidade financeira, tá? Mas tecnicamente é um jogador que eu gosto bastante. Essa temporada nem tem sido tão boa, a temporada passada ele foi bem, lá deu 7 assistências inclusive. É um jogador que eu gosto, que é novo, que encaixa em tudo que eu acho que o Cruzeiro precisa buscar para lateral. O problema é essa parte financeira, que eu acho que não tem como equacionar nessa temporada, entraria naquela questão dos valores assustam, e nesse caso assustam mesmo. O Wendel Gonçalves pergunta: você acha o Luciano Juba do Sport uma boa? Wendel, obrigado pela pergunta. Eu acharia uma ótima, tá? Eu acho que o Luciano Juba é muito bom jogador, já tinha falado sobre ele nos destaques da Série B que eu acho que o Cruzeiro deveria tentar, e tem uma notícia que eu vi no Globo Esporte que eu achei muito interessante. O contrato dele com o Sport termina agora em agosto de 2023, então a partir de março ele já pode assinar um pré-contrato. E ele começou essa temporada 2023 voando em Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste. Em 7 partidas ele tem 2 gols e 6 assistências. Ele tá jogando muita bola. Temporada passada ele tinha feito 10 gols e dado 9 assistências, considerando também Série B de Campeonato Brasileiro. Eu acho que seria uma ótima aposta, até porque o Juba ainda é um jogador novo, ele tem 23 anos, ele pode ser um ala pela esquerda, ele pode ser um ponta, ele jogou várias vezes até como um ponta direita na temporada passada no Sport, e como ele tá num fim de contrato, eu acho que o Cruzeiro poderia sim tentar uma negociação com esse jogador, não necessariamente para que ele chegue só depois do contrato, mas tentar abrir negociação com o próprio Sport, porque como o clube está correndo o risco de perdê-lo de graça, talvez a gente consiga trazê-lo num valor bem mais baixo, né, bem mais adequado, justamente por essa questão. Ele teve até conversando recentemente com o time de Portugal, o Portimonense, mas o mercado europeu fechou, ele segue no Sport e seria uma ótima opção de mercado, na minha opinião. E para fechar com uma sugestão minha, Paulo Otávio, lateral esquerdo de 28 anos, que joga no Wolfsburg da Alemanha. Seu contrato com os alemães termina agora no meio do ano, no mês de junho, e nessa temporada ele jogou 17 partidas e deu 4 assistências. O Paulo Otávio passou aqui no futebol brasileiro por Atlético Paranaense, Coritiba, alguns outros clubes menores, o próprio Tombense, onde ele fez um golaço no Cruzeiro no Campeonato Mineiro de 2016, e é um jogador que eu acho muito interessante. Ele tá jogando regularmente. Nessa temporada o Wolfsburg jogou 21 vezes, o Paulo Otávio jogou 17, o que mostra que ele tá sendo titular, mas aí tem um detalhe. O Wolfsburg recentemente contratou um lateral esquerdo que estava no futebol francês, contratou agora em janeiro, e tem um garoto lá que eles estão dando oportunidade também, norte-americano. Então me parece que o Paulo Otávio não vai renovar o contrato por lá, eu acho que ele vai ficar livre. Na temporada passada ele jogou só 11 vezes, foi afetado por lesão, mas nessa temporada ele está jogando regularmente. Como ainda tem 28 anos, acho que é um jogador que seria muito interessante para o Cruzeiro, e pelo que eu achei de informação sobre o salário dele, é bem dentro da realidade que o nosso clube paga, tá? Então eu acho que seria um nome interessante para o Cruzeiro observar. Acho o Paulo Otávio muito bom jogador. E encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para dizer o que você acha de cada uma dessas opções, se tem algum outro lateral que você acha interessante. Se quiser deixar perguntas sobre outros temas, também fique à vontade. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!